Dilemas, episódio 114. Tudo bem com você, Pedrinho Fonseca? Tudo ótimo. Sabe, essa semana, engraçado, ficou rolando esse negócio das pessoas compartilharem as suas estatísticas no Spotify. Você viu isso? Eu vi. Pois, teve uma pessoa, que é Dilema Raiz, que escutou 4.900 e poucos minutos de Dilema. Ela ouviu todos os 113 episódios. E a gente tá aqui tentando preparar um troféu. Eu não sei exatamente o que é. Se vai ser um troféu, se vai ser um objeto aqui do closet. Vamos mandar um cabide. Vamos mandar um troféu. Cabide de ouro. Cabide de ouro para ela, porque maravilhoso. Ela esteve com a gente dentro do closet. Muito obrigada a Coisa todo linda. mundo que escuta o Dilemas. Eu fiquei um pouco assustado, sabia? Você ficou? Eu fiquei. Eu não fico não, eu acho massa. Nossa, é muita gente. Eu fui ver as estatísticas lá dentro do Spotify. É muita gente, é muito ouvido, né? Coisa louca, assim, e sei lá. Eu acho maravilhoso quando eu encontro alguém que diz assim, eu escuto Dilemas, eu acho muito massa. É. Tem gente que. Não sei quem foi, a gente agora de máscara, né, no meio da rua e tal. A gente chegou num lugar, falou e alguém disse: Peraí, eu conheço a voz de vocês. É isso, é disso que estamos falando. A gente tá enrolando, porque na verdade a gente faltou semana passada. A gente não veio trabalhar semana passada. Foi. E a gente pede desculpas. Mas também eu acho que estamos na hora de discutir esse dilema sobre a produtividade internética, geradora de conteúdo. Eu vou escrever. Né? Você escreve? Vou escrever esse dilema. Por sinal, falando nisso, se você tiver um dilema, manda pra gente. É super fácil. Fácil. Você basta escrever no e-mail, né? De uma forma ali concisa, para a gente poder ler aqui, dá tempo. Você escreve para luabarros@redeamparo.com.br e para mim, que sou pedro@redeamparo.com.br. E aí a gente vai, colocar aqui a bandeirinha. A gente coloca sempre uma bandeirinha vermelha ao lado dos e-mails. Perigo. Que são... Não, ao lado dos que são dilemas. Então a gente abre o programa de e-mail muito engraçado, assim, as bandeirinhas vermelhinhas. E hoje... O que temos? A gente tem um dilemaço de uma Valentina. Vamos nessa. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Boa tarde, Lua e Peu. Ela escreveu de tarde. Espero que estejam bem. Estamos bem, obrigado. Como uma boa fã do podcast de vocês, chegou o tão sonhado momento de ter coragem de escrever-lhes sobre esse meu dilema. Esse que me assombra desde o início da adolescência. Rapaz, alguns anos até escrever esse dilema, pelo visto. Tenho 22 anos e nunca me apaixonei. Nem um pouquinho. Nunca me relacionei com pessoas por mais de um mês. Por outro lado, tenho muitos amigos e amigas e nenhuma tendência agressiva, o que fez minha psicóloga afastar minhas noias de diagnóstico de sociopatia e psicopatia. Caraca. Dó, gente. Valentina, vem cá, chega aqui, Valentina. Bom, a verdade é que eu simplesmente não consigo gostar de ninguém. E olha que já forcei muito a barra para tanto. Pensei que eu poderia gostar de mulheres e represar isso, ser assexuada, sociopata, psicopata e outras N coisas. Tamanha angústia que esse jeito desperta em mim. Mas também não é o caso. Passei por uma adolescência em que todas as minhas amigas se apaixonaram avassaladoramente e depois sofreram horrores por seus pares. Acontece. Na verdade, vivo isso até hoje. Vejo na minha família, vejo nos meus amigos um gostar tão diferente, um desejo do outro como companheiro, de construir a vida e família. Inclusive, todos os meus amigos possuem relações de anos e eu tenho exemplos bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos assim na família. Já ouvi quase todos, se não todos, os episódios do podcast e diversos outros que falam sobre as nuances e os tipos de amor, sobre a diferença de paixão e amor. E acho incrível como eu não identifico nada em mim que possa servir como ponto de contato. Gente do céu. Vai vendo. Me envolvi com pessoas legais, pessoas nem tão legais assim, e depois de no máximo um mês, ou queria muito ser amiga da pessoa, ou não via mais graça nenhuma nela. E o mais assombroso é o zero sinal de paixão desde o início, de querer ver, estar, beijar, abraçar. Pergunto-me com frequência se todas as vezes que me envolvi dessa forma não foi ou por tédio
ou por ego, o que me faz pensar o quão ruim eu sou como pessoa. Tá aí outro dilema. Minha gente, Valentina, pera, calma. Eu me sinto uma estranha no ninho. Em meio a tantos dilemas de amor, em meio a tantas histórias, eu não consegui acessar nem um pouquinho disso. Não tenho problema nenhum com minha própria companhia, inclusive gosto muito de estar só, mas me atordou não sentir e como as pessoas me sentenciam. Vai morrer sozinha, sem coração, etc. Lua e Peu. Existem pessoas que não se apaixonam? E mais, isso significa uma inabilidade de construir uma relação a dois? Obrigada por esse canal, pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem. Com carinho, Valentina. Rapaz, quando o Pedro lê, sou eu que começo a falar, né? Mas eu tô a fim de pular a minha vez. Não, mas é dinâmica, gente. Quem lê não começa, entendeu? Caramba! Bom, eu fui me desesperando, foi me dando uma certa angústia ao ouvir o dilema dessa Valentina, mas aí chegou no final e a última pergunta dela me acendeu uma luz, assim, né? Que ela pergunta... Isso significa uma inabilidade de construir uma Não, relação antes, a dois? a pergunta antes dessa. Existem pessoas que não se apaixonam? Existem pessoas que não se apaixonam. E eu acho que a questão da Valentina é uma questão romântica, né? E realmente a questão romântica ela é muito complexa. E ela pode ser aprisionadora, ela pode ser assustadora, ela pode ser muito ruim, principalmente para as mulheres, eu acho, né? Esse amor romântico. Mas eu tenho certeza, na verdade, eu tenho certeza que tem coisas na vida da Valentina que despertam a paixão nela. Porque o contrário disso acredito eu, um certo adoecimento da alma, assim, não psíquico, sabe? Mas uma pessoa que não se relaciona com a própria vida em si. Então, eu acho que ela sim deve ter paixões na vida dela. Um livro, um sabor, um cheiro, Filme, uma música, o trabalho que ela faz, o corpo dela, o mamilo, qualquer coisa. Há de despertar uma paixão. E o que é essa paixão? Eita, rapaz, isso dá tanto pagode. Veja. Não, é isso, assim, essa coisa que faz ela suspirar profundamente, que faz ela pausar, que faz ela sentir. Sim. Né? Sim. Eu gosto muito de pensar que a maneira como a gente, na vida adulta, a gente entende o amor e manifesta ele está relacionado às coisas que nos compõem, que a gente traz como existência única, rara, né? E adoro esse nome, Rara. É bonito. É o nome da filha de Mana, né? Lindo, Rara. Essa existência única, rara, o ambiente onde a gente estava inserido e também as pessoas que estavam ao redor. Eu estou tentando aqui pensar que essa Valentina tem 22 anos, ela falou. E eu fico tentando pensar que, ao chegar viva, aos 22 anos, ela teve gente ao redor dela que a amava. E estava ali com ela. Desde o início da vida. Desde o início da vida, esse amor se manifestou de distintas formas. Não sei como foi a relação dela com mãe e com pai, ou com mãe com mãe, ou com pai com pai. Não sei como era o núcleo familiar dela. Não sei como foi que foi a infância dela. Não sei como ela estabeleceu as relações na adolescência, esse momento de descoberta do mundo lá fora. Mas eu acho muito improvável que a gente sobreviva a isso tudo se não tem gente ali ofertando amor pra gente. E ofertando amor nessa complexidade do que o amor é. Eu sei que ela está falando de se apaixonar e eu vou chegar lá. Mas desse amor que nutre a gente desde literalmente quando a gente nasce, quando a gente é um bebê, até esse ponto de descoberta muito recente na vida dela, já que ela tem 22 anos, ela está saindo da adolescência, de descoberta do mundo. Pessoas que estão ao redor dizendo, vamos junto ver, vamos junto a ver, tô aqui com você, né? E eu queria muito ouvi-la. Esse é um daqueles lemas da vontade de saber o telefone da pessoa e ligar e perguntar de quem você recebeu amor e que amor foi esse? Como as pessoas gostavam de você? Como as pessoas manifestavam gostar de você?
Porque isso estabelece um frame, né? Assim, um quadro do que eu entendo. Como eu entendo o amor. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Que era, como é que será que ela entende e percebe o amor? E eu acho que é importante dizer que esse frame, ele não é estático, né? Porque a vida adulta e os encontros que essa vida adulta promove faz com que a gente estabeleça novos quadros. Sim. Né? Isso é muito maravilhoso, porque eu posso vir de um lugar onde o amor não estava lá, não era... Seja escasso, sim. Né? E eu posso refazer esse quadro, eu posso entender esse amor de outra forma. É importante falar isso porque as coisas, elas não são destino, né? Sim. Elas são processos o tempo inteiro. E eu faço essa pergunta por causa do seguinte, amor, porque quando ela diz assim, eu vejo nos meus amigos e amigas um gostar tão diferente, né? O desejo de outro ou outra como companheiro ou companheiro de construir vida e família e tal, o que eu percebo é que ela reconhece o que é o amor. Ou ela reconhece o que é dito sobre o amor. Tá entendendo? Assim, não, o amor é isso aqui. Sim, mas tem um recorte que pra ela... né? Não, mas certo, mas o recorte, esse tal frame que você falou, ela enxerga isso ao redor. Quando ela fala sobre essa manifestação do que ela vê, esse amor ao redor e de paixão, o recorte que ela faz, que ela vê, são recortes de pessoas que fazem planos. Sim. Sobre o companheirismo, né? Tem uma longevidade. E aí, nesse ponto, eu queria falar sobre o se apaixonar dela. Porque eu acho que, independente de ser o que ela imagina ou a história que contam pra ela sobre amor, há um reconhecimento sobre esse tal sentimento, um recorte desse sentimento, que ela diz assim, putz, isso aqui eu acho que é amor, essas pessoas estão fazendo planos juntas e tal. Isso aí eu não sinto. Isso aí eu não sinto. Pronto, vou chegar aí agora. E aí eu acho que você começou falando da coisa disso, né? De ser romântico, né? A maneira como ela traz esse amor romântico. Eu sinto que com um repertório de vida aos 22 anos está tudo bem, mesmo você não ter descoberto para si quais são as manifestações que te fazem se mover não apenas na direção única da sua própria existência. E pensar que estabelecer relações e conexões que pensam nessa longevidade pode compor para ela o que é esse amor, e que hoje para ela é super distante, que ela não pensa nisso. E eu queria atribuir a isso, fazendo uma hipótese, e aí eu queria lhe ouvir, já que você é especialista em equilíbrio emocional, e aí eu faço uma hipótese que é de uma mulher que ela, no fundo, ela ainda não se desvencilhou desse momento da adolescência de perceber-se no mundo como indivíduo, dessa autonomia, de conquistar um espaço que seja dela, essa ruptura com a casa anterior, esse se sentir bem consigo própria. Porque eu vejo isso muito nas adolescentes e nos adolescentes. Um momento em que, ok, você está descobrindo lá tesão, paixão, o erotismo, um monte de coisa, mas é você com você mesma, é você com você mesmo, por um bom tempo nessa adolescência. E talvez só numa idade mais madura é que a gente realmente observe qual tipo ou quais tipos de manifestação de amor, de paixão, cabem à nossa existência. Maravilhoso isso, porque eu estava te ouvindo, estava pensando qual é o meu incômodo nesse dilema todo. É que ela busca uma reprodução do que está dito ou que está posto pelos outros ou pela sociedade do que é esse se apaixonar. Talvez para ela seja uma outra coisa. Outra coisa. Né? E quando ela se disponibiliza, seja por ego, seja por tédio, como ela mesma traz, a ficar forte, com o outro, a estar com o outro, a estabelecer uma relação que para ela durar apenas um mês e ela já... Talvez isso seja o que ela pode entregar nesse momento. De mês em mês somando ela já amou um ano. Então, e de 22, né? De 22 anos. Mas eu fiquei muito pensando nessa ainda manutenção de uma coisa que para ela ainda seja muito cara, muito urgente, que é ela se entender como indivíduo, é ela perceber o que ela gosta nela. E eu acho que isso pode ser tão potente e tão valioso a partir do momento que ela deseja se relacionar com outras pessoas e pensar no que... Entende? Você ter esse território absolutamente demarcado, né? A gente não tem. Não tem. E talvez por isso a gente sofra tanto na adolescência, nos amores, porque a gente se mistura demais, a gente quer devorar o outro, a gente quer que aquele outro caiba dentro da gente, porque tá faltando tanto a gente saber sobre quem a gente é, de fato,
né? Que qualquer coisa que o outro me dê, eu já acho que eu sou aquela pessoa. Então, eu acho que a paixão adolescente, que é deliciosa, e eu acho que compõe uma estrada, né, importante da gente se entender como gente no mundo. Mas tem essa intensidade, né, que não precisa ter se a gente está com a gente, se a gente se reconhece. Então, talvez a Valentina tenha diante de si uma super oportunidade para a vida de, ao se deparar com algo que seja muito avassalador na vida dela, ela tenha pés mais fincados no chão. E isso não quer dizer que não é uma paixão intensa, transformadora, bonita, né? Isso quer dizer que ela talvez vá se apaixonar, poderá se apaixonar de um outro lugar. Sim. Mais maduro, talvez. E de mais solidez consigo própria. Eu acredito muito que a relação amorosa ela é uma relação de fronteira. A gente ocupa o nosso território de existência, a gente tem o nosso território das coisas que a gente acredita, que a gente valoriza, que a gente luta. Isso é muito particular. E tem ali outra ou outras pessoas que também ocupam seus próprios territórios. E para mim, a relação amorosa ela é essa linha fina, essa fronteira que se estabelece quando dois ou mais se encontram numa relação amorosa. Eu estou aqui no meu território, você está no seu território, e esse amor da gente se manifesta nessa linha de fronteira, essa linha invisível que está ali riscada, que é quando a gente consegue sentir o território do outro, a gente consegue pegar na mão do outro e seguir por essa linha, e às vezes nas relações românticas projetadas, ou a gente é sugado para o território da outra pessoa, a gente suga o outro para o nosso território, e a gente quer que as pessoas se pareçam muito com a gente, ou então ao contrário, eu quero muito parecer com essa outra pessoa, e essas são as construções de projeção, mas eu acredito fortemente que é na fronteira que se estabelece uma relação amorosa. Por que na fronteira? Porque esse encontro ele não é linear como nenhuma fronteira. É uma linha que ela vai escorregando, ela tem um traçado que é conturbado, mas quando esses dois ou mais estão perto da fronteira, é quando eles conseguem observar com mais profundidade o território do outro e dizem, uau, que bonito isso que eu vejo em você, que bonito eu estar no meu território e poder ver isso seu, mas eu não preciso atravessar, nem você precisa atravessar para cá. E essa dança maravilhosa que acontece quando, de novo, dois ou mais seguem caminhando e essa fronteira está ali no chão. É muito linda demarcada. Essa imagem que você faz do amor, assim, eu acho muito saudável. Toda vez que você fala sobre isso, eu penso, isso é um relacionamento saudável. Né? O amor acontece nessa fronteira, não acontece no território nem de um nem de outro. E como é difícil, Jesus amado. Tem uma outra coisa que me pega nesse dilema dessa Valentina, que eu acho que é muito interessante também, que eu acho que diz sobre esse processo de amadurecimento, né, dessa adolescência que aí está se encaminhando para o final, né, aos 22 anos. É adolescente ainda? Pode ser, dependendo do que aconteceu nessa vida dessa criatura, né, sei lá mas a adolescência ela não finda ali, 18 anos, acabou a adolescência, a vida adulta. Não é assim. No desenvolvimento cerebral, principalmente, né? Tem estudos que apontam que o cérebro humano, ele está sistema límbico e córtex pré-frontal, né, que vamos dizer de um jeito bem raso, razão e emoção estão mais equilibrados, funcionando de um jeito mais equilibrado a partir dos 25 anos. Veja só. Veja bem essa informação. Mas tem uma coisa que ela traz que é o incômodo das pessoas que estão ao redor e como elas a sentenciam, né? Vai ficar sozinha, não tem coração de gelo. Então, esse peso à palavra do outro também diz sobre esse lugar de pouca maturidade, né? Porque quando a gente está mais na gente mesmo, e isso acontece com o tempo, né? O que o outro pensa vai importando menos. E isso é a coisa mais linda que o tempo dá pra gente. Eu sei tanto de mim que o que você pensa que sabe sobre mim não me importa. É problema seu. Não me importa. Então, assim,
Quando o outro ainda tem muita... Quando o que o outro pensa ainda tem muita importância para mim, é porque eu ocupo pouco meu território, meu próprio território. Sim. Né? E fico na dúvida quando vejo esses outros territórios. Eu fico na dúvida se eu quero pertencer a algum deles. Exatamente. E aí ela nega. Porque quando a pergunta dela é uma negativa. A pergunta do dilema é uma negativa. Que é, existem pessoas que não se apaixonam e se for pra gente responder de uma forma, a partir de uma negativa como essa, eu diria assim, acho muito difícil, Valentina. Acho muito difícil também. Acho muito difícil. Até porque a gente se apaixona por outras... A gente se apaixona por coisas. A gente não se apaixona... né? A gente não se apaixona só pelo outro, por gente, exato. E eu acho que é bom pensar nisso, assim, ampliar esse repertório do que são essas paixões. Até para ela acalmar o coração dela, sabe? Então, assim, cara, olha pra tua vida, eu tenho certeza que tem um monte de paixão. Certeza! Porque eu não acredito que a vida aconteça sem paixão. Valentina, tem uma coisa que seu dilema traz, que, de novo, eu acho que é um recorte geracional, né? A sua idade, 22 anos, somado ao fato geracional no sentido de pensar quem são as pessoas que estão no mundo hoje entre os 20 e 25 anos, onde os nossos sistemas neuronais ainda estão aprendendo a decodificar o que a gente vê. Sim. Né? É uma geração hiperestimulada por uma língua outra, que é muito recente na humanidade, que é essa língua que é estabelecida a partir da chegada da internet. Isso não é um papo de, você é muito nova. Não Não, é isso, não. não. Que delícia que você é muito nova. Inclusive, lembro como era. Mas o que eu falo é de um recorte geracional onde os estímulos que são dados à nossa atividade neuronal, cerebral, que tenta traduzir o que é a vida e o que está ao nosso redor, ela recebe majoritariamente o estímulo, que é esse estímulo muito simplista, eu diria, da internet, porque ela traduz tudo. Você já vê pronto a imagem, o texto, o vídeo, a dança, a pergunta com a resposta, a opinião, que todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa, mesmo que nunca tenha vivido. E esse é um recorte que eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente entender, talvez a gente não esteja mais aqui, mas entender o tamanho do prejuízo dessa tentativa de tradução tão simplória sobre o que é a existência a partir desses estímulos. Nas gerações anteriores, né, a gente tinha... Vamos voltando no tempo. A gente tem durante quase um milênio, né, a gente tem um estímulo que é o estímulo daquilo que é escrito. Eu sei da história da humanidade, eu sei da história da existência humana, eu sei sobre o que é o outro e quem sou eu e quem fomos nós, de onde a gente veio, a partir do estímulo que era escrito. Ou seja, a gente se permitia imaginar. Então, eu tinha obrigatoriamente que imaginar, fazer uma ideia imagética sobre uma história que me era contada. Olha só a quantidade de possibilidade que existe quando cada pessoa imagina uma coisa. E como a gente perde isso, como a gente vira uma coisa absolutamente pasteurizada, porque todo mundo tem a mesma ideia sobre o que é a coisa, já que a gente perde essa capacidade de imaginar, uma vez que a imagem está posta na internet, né, no vídeo. Já tenta traduzir pra gente o que então, é. Quando ela traz essa paixão, né, tem uma ideia estabelecida. Todas as simbologias. Um dia desse, Lua me mandou um vídeo de uma pesquisadora que ela está dando uma palestra esporro na Polônia e ela está falando sobre pornografia e é muito forte o que ela fala e ela fala do que é realmente essa indústria da semiótica e o que é que ela quer contar para a gente. Ela dá exemplos maravilhosos, inclusive de mudanças assim a pornografia vindo como uma construção muito sutil. Ela traz o exemplo, por exemplo, das evoluções de capa de revista com aquela moça que fazia Hannah Montana. Quem era? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus é a da bola? É a da bola que vai para um lado para o outro. Essa mesma. Pronto. Ela vai mostrando como exemplo Miley Cyrus. Quem era Miley Cyrus ali na Hannah Montana. Depois ela começa a tirar roupa, ela começa a ter um rosto que é... Ela começa a ficar meio para dentro, meio quase numa
exibindo assim uma coisa que parecia meio depressiva, mas o corpo, a mostra, depois começa, constrói, e quando ela bota isso na linha do tempo, que a gente vê essa hipersexualização, a gente vê uma história sendo narrada a partir de imagem. E é sobre isso. É esse paradoxo da gente ter parado de imaginar, que eu queria propor aqui essa conversa, sabe? Porque o que a Valentina está trazendo para a gente é que a ideia dela sobre paixão é talvez essa ideia com esse recorte geracional que a gente atravessa agora, que ele é permeado por traduções, são traduções, na verdade, de um amor romântico idealizado, perfeito, e que... Oi, pera, como você imagina a paixão? Se permita, Valentina, desfazer tudo que você acha que é paixão para construir algo que seja seu, né? Que seja próprio das suas vivências. Observa o que são essas paixões que estão colocadas no dia a dia e que te movimentam, né? Seja o que for, não necessariamente o outro, uma pessoa, mas essas coisas que te põem viva, porque sim, eu acredito que a vida é feita de paixões. Eu não acho que a gente vive sem se apaixonar. Eu também não acredito, não. E tem uma coisa que é essa possibilidade. Essa possibilidade de uma pessoa de 22 anos entender como ela se apaixona, pelo que ela se apaixona, como ela se apaixona por si própria, e só a partir daí ela vai chegando perto de outras fronteiras, que são territórios desconhecidos que se chamam o outro. Valentina, vai dar beijo na boca, para de passar, mononucleose, Valentina, para de pensar no que é essa paixão e eu ia cantar um pagode agora. Eu falei que dava muito pagode, você quer cantar? Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Que bonito. Deixa que o amor encontre a gente. Rapaz. Adoro. Mãozinha pra cima, vai. Veja, é meio isso, né? O pagode sempre tem uma resposta. Pagode. Olha, o pagode e o budismo. Contar pra vocês. O pagode e o budismo Sério sempre tem mesmo. alguma coisa pra entregar pra gente. Eu É acho. isso. Aliás, se tiver uma banda de pagode budista, por favor, escreve pra mim no pedro@redeamparo.com.br que eu quero ouvir. Deve ter. Deve ter. Pagode budista. Tem pagode gospel, porque não vai ter pagode budista. Deve ter. Né? Tô esperando aqui, viu, indicações. Mas, no fundo, recebo esse dilema da Valentina como uma jovem mulher que levanta um alerta, né, para ela mesma, a partir, na verdade, da percepção do que está ao redor do outro, do que é a visão do outro sobre algo. E a gente está falando sobre paixão, mas podia ser sobre profissão. Se a gente trocar aqui. Maravilhoso, amor. Sabe? É isso. Olhar ao redor para as pessoas que estão dizendo assim, não, a minha profissão, a minha vida. Desculpa, com 22 anos você vai descobrir qual é a profissão que você vai querer exercer o seu ofício pelo resto da vida, como se fosse um gesso em todos os seus membros pela vida inteira. Imagine você viver engessado durante 40 anos. E aí quando você tirar o gesso, você descobrir que você é apaixonado por outra coisa. Então, sinto, Valentina, que esse gesso não pode estar aí lhe imobilizando, não. Assim, espero que você consiga sair dessa imobilização do que são esses conceitos de paixão, o que são esses conceitos de amor, a partir dessa perspectiva que te deixa paralisada. Eu quero chegar nesse lugar onde essas outras pessoas estão. Eu quero sentir como essas pessoas sentem e partir para uma nova construção que seja sua. Eu sinto que esse caminho pode ser um caminho mais proveitoso para você entender que, sim, você tem as suas paixões, você terá as suas paixões, elas mudam, elas se transformam, elas são transmutadas, porque você também vai se modificando ao longo do seu amadurecimento. Adorei, meu amor. Valentina, espero que as nossas palavras cheguem para você como um abraço, um acolhimento, e que te ponham para pensar sobre isso, assim, para repensar sobre essa história da paixão que você está contando para você. É isso. Obrigada, querida. Obrigado, muito obrigado por ter mandado o seu dilema pra gente, Valentina. Um beijo enorme.
para você que mesmo não estando nessa jovem idade de 22 anos, que está mais lá na frente e que também se questiona sobre o que são suas paixões, que esse dilema também chegue como um convite a pensar no que é que te move primeiro, né? O que é que te faz sentir faíscas e entender como é que a presença de outras pessoas contribui, na verdade, para que isso se manifeste. Fica aqui meu convite. Adorei. Um beijo, gente. Obrigada. Até próxima segunda. Beijo, pessoal. Até já, Borges. Solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.